Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para este momento de culto, momento tão importante na nossa semana em que nós nos dedicamos a ouvir a palavra de Deus. Nós estamos entrando num novo período litúrgico, estamos no segundo domingo após Pentecostes. Esse período após Pentecostes marca sempre a ação de Deus em guiar este mundo, em guiar a sua igreja também através da sua palavra. Que Deus abençoe este nosso culto, que nós começamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos cantar do Inário Luterano, hino número 177. Hino número 177 do Inário Luterano. Amados no Senhor, de coração sincero nós queremos nos achegar diante de Deus em humildade, com o coração arrependido e confessar a Deus os nossos pecados. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e, por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. Por isso, a você
querido irmão e querida irmã, que se colocou diante de Deus com o coração arrependido, confessou o seu pecado. Como ministro da palavra, eu anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perdoado pelo nosso Deus, nós queremos louvá-lo através das palavras do Salmo número 100. Salmo número 100, eu convido a você a abrir a sua Bíblia e também fazer essa leitura em conjunto. Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Neste momento nós temos a participação das crianças, onde tradicionalmente elas vão até a frente do altar fazer essa participação, mas hoje de uma forma virtual, as crianças nas suas casas gravaram vídeos e assim elas também têm a sua participação no culto. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar.
A leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje, para o segundo domingo após Pentecostes, está registrada no livro de Êxodo, capítulo 19, dos versículos 2 até o 8. Leitura do Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 2 até o 8. Ouçamos essa leitura. Êxodo 19, 2 a 8. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto que o fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Até aqui a leitura. A leitura da epístola para este final de semana está registrada na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versículos 6 até o 15. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versículos 6 até o 15. Ouçamos também essa leitura. Romanos 5, 6 a 15. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Até aqui a leitura. Queremos confessar a nossa fé no Deus triuno, utilizando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queremos cantar do Hinário Luterano o hino número 338,
e no número 338 do Inário Luterano. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a leitura do Santo Evangelho para o segundo domingo após o Pentecostes é a leitura de Mateus, capítulo 9. A leitura inicia no versículo 35 e ela segue até o versículo número 8 do capítulo 10. Então, Mateus 9, 35 até 10, 8, onde diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Essa é a leitura do Santo Evangelho. Que Deus Pai, com o seu amor, Jesus com a sua graça e o Espírito Santo com o seu auxílio ensinador estejam conosco hoje e sempre no meditar da Santa Palavra de Deus. Amém. Irmãos e irmãs, existem cenas que com muita facilidade elas nos comovem. Às vezes acompanhamos isso nas redes sociais, cenas envolvendo crianças, e a maioria das vezes pessoas em sofrimento. Essas são cenas que sempre trazem a nós bastante comoção e bastante emoção. Temos acompanhado nesses últimos tempos também essa situação dramática do mundo, e claro, no nosso país não é diferente, nem muito menos no nosso estado, na nossa cidade, do vírus, que traz também situações bastante comoventes, situações onde o nosso coração ele também é tocado quando nós acompanhamos histórias e vemos imagens envolvendo pessoas, algumas que estão sofrendo por causa disso, outras porque venceram, e toda essa situação então traz uma mistura de sentimentos, mas podemos destacar dentre eles essa comoção diante de certas cenas. O que nós temos no texto do Evangelho de hoje é Jesus diante de uma multidão, e ao ver essa multidão, a cena que ele ali enxerga traz compaixão ao seu coração. Jesus se compadece daquela multidão. O texto diz que Jesus ele percorria as cidades, os povoados, ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e assim curava toda sorte de doenças e enfermidades. Isso certamente chama a atenção para o fato de que, por causa desse histórico, Jesus ele já tinha diante de si uma grande multidão, muitos o seguiam, e a chegada de Jesus nos lugares fazia com que as pessoas o aguardassem certamente com muita ansiedade. E Jesus, então, ao se deparar com as multidões, ele se compadece, porque, segundo o evangelista Mateus, aquela multidão, aquelas pessoas que estavam diante de Jesus, elas estavam aflitas e estavam exaustas. E a comparação é como ovelhas que não têm pastor. O fato daquela multidão parecer ovelha que não tem pastor faz com que Jesus se compadeça dela. Nós, nessa semana, na última quarta-feira, nós lembramos o dia do pastor. Também dentro do calendário litúrgico, nós temos, e isso já passou, o domingo do bom pastor. Nós temos várias comparações. O Salmo 23 é um salmo que fala bastante sobre isso. João 10 tem um capítulo, o capítulo 10 de João, se dedica também a essa imagem do pastor e das ovelhas. E aqui então, a ausência de um pastor faz com que Jesus se compadeça daquela multidão. O coração de Jesus e o olhar de Jesus é sempre um olhar amoroso e um olhar misericordioso. E por que essa cena faz com que Jesus se compadeça? Obviamente Jesus, ele sabe o quanto é triste para as pessoas não ter alguém que os guie para pastos verdejantes e águas tranquilas.
Alguém que faça isso com amor e faça isso com o coração sempre servindo ou querendo servir mais e melhor a Deus. As multidões, quando elas são cuidadas por pessoas que não as amam, o seu destino e o seu caminho é um caminho de muita dificuldade e de muito sofrimento. As pessoas, no sentido da sua vida espiritual, elas também precisam de cuidados. Elas precisam de alguém que as oriente, que as guie e que faça isso sempre com amor e querendo o seu bem, o seu melhor, querendo de fato aquilo que Deus realmente quer para a vida delas. E quando elas não têm, elas ficam perdidas, elas ficam sem rumo. E então vem o cansaço e vem a angústia. Muitos andam para todos os lados procurando isso, mas efetiva e verdadeiramente não encontram. Nós temos algumas situações nesse tempo de pandemia. Alguns dizem que nós não estamos sendo bem orientados e cada um meio que faz o que quer. É como se estivéssemos perdidos no meio dessa situação. Às vezes, um especialista fala uma coisa, o outro fala outra. A Organização Mundial de Saúde diz uma coisa e outra área diz outra. E o povo fica no meio, meio perdido. Essa é uma ilustração daquilo que Jesus vê. Ele vê pessoas que não tinham alguém que as guiasse, alguém que as conduzisse para um caminho seguro ou em um caminho seguro. E assim, pensando no pastor, pensando na igreja, pensando no ministério, nós vemos que essas coisas, elas são o cuidado de Jesus para com as suas ovelhas. Deus institui o ministério, Deus deixa a igreja, exatamente para que as pessoas não sejam ovelhas sem pastor. E lembrar o ofício, lembrar o trabalho de um pastor, é também lembrar e louvar a Deus por esse cuidado que Deus expressa para com o seu rebanho, por meio do santo ministério, por meio do trabalho dos pastores que fazem isso de uma forma séria, comprometida e fazem isso com muito amor. E a sequência do texto mostra Jesus dizendo para os seus discípulos a respeito do grande desafio que estava ali. Aquela multidão representava também isso, um grande desafio para eles e também para toda a igreja. E ele diz que a seara era grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele diz: roguem ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Nós sabemos que o mundo é o alvo da graça de Deus. As pessoas são o alvo da graça de Deus. Deus quer que o seu evangelho chegue em todos os cantos, para que as pessoas possam ouvir, o Espírito Santo assim agir, e elas possam crer em Jesus Cristo e por meio de Cristo ter o perdão dos seus pecados e a vida eterna. E esse é um trabalho que Jesus deixa para nós, deixa para a igreja, deixa para todos aqueles que o seguem, não como ovelhas que não têm pastor, pois sabemos que Jesus é o nosso bom pastor. Agora, Cristo nos coloca dentro da sua igreja e também chama a nossa atenção para esse desafio, uma seara grande, com poucos trabalhadores, e nos manda agora para enfrentar esse desafio, levar o evangelho, pregar a palavra, assim como ele fazia percorrendo todas as cidades, os povoados, as aldeias, falando do reino de Deus e apontando para a necessidade de arrependimento e fé em Jesus, para que sim tenhamos a redenção, tenhamos a salvação. O mundo em que nós vivemos é um mundo que nos desafia a cada dia e que nos desafia cada vez mais.
A necessidade da pregação do Evangelho, a necessidade de levar a boa nova, ela é muito grande. Sempre foi, é e podemos ter certeza que sempre será. E todos nós que temos fé, que somos de Cristo, recebemos dele também essa tarefa. A tarefa do ide, ir a uma seara grande. Continuar rogando ao Senhor para que mande mais pessoas para essa seara. Todos aqueles que são vocacionados para o ministério, para que possam ser orientados, possam ser preparados e assim também assumir, para que possam ser pastores diante de ovelhas, para que ovelhas possam dizer: eu tenho pastor. Não só o pastor Jesus, que é o pastor de todos, mas também um pastor que esteja sempre com elas, que pregue a palavra a elas, para assim fortalecer a sua fé, apontar para a necessidade do arrependimento e guiar por essa palavra também as suas vidas. Vemos nos últimos anos uma diminuição bastante preocupante das vocações. É importante que nós também roguemos ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara, pois isso é um ato de compaixão. Jesus está chamando pessoas para que as multidões, elas não sejam como ovelhas que não têm pastor, mas sejam ovelhas cuidadas e guiadas por pastores. E assim, a sequência, o início do capítulo 10, fala dos discípulos. Ali, Jesus inicia, na prática, a sua ação, tendo como resposta a esse sentimento de compaixão que ele enxerga ali diante das multidões. Chamar os discípulos, capacitá-los e enviá-los, como nós vemos na sequência, é Jesus agindo para atender essa necessidade que ele viu diante daquelas pessoas. Por isso, quando nós olhamos para o trabalho da igreja, quando nós olhamos para o ofício do ministério, quando nós olhamos para os pastores, para aqueles que estão se preparando para isso, nós podemos enxergar em tudo isso a ação de Cristo em seu amor e em sua graça, para que todos nós vivamos nesse mundo como ovelhas que têm pastor, e não como ovelhas que não têm pastor. E é claro, precisamos sempre lembrar de que o olhar de Jesus sobre nós, sobre o mundo, continua sendo um olhar de compaixão. E nós, enquanto igreja, também reproduzimos esse olhar de Jesus. Nos movemos, agimos para que a igreja tenha pastor, para que as congregações, as paróquias, enfim, as pessoas tenham pastores, para que preguem a elas, para que cuidem delas, e também para que ali onde eles estão, sejam a boca de Deus, sejam o falar de Cristo para aquela cidade, para aquela localidade, pregando o evangelho do reino de Deus a todas as pessoas. Assim, precisamos nos unir, toda a igreja, a IELB, toda a igreja cristã, no rogar a Deus para que Ele mande mais trabalhadores para a seara. A seara é grande, ela é desafiadora, e precisamos sempre daqueles que vão e ali realizam a obra de pregação da palavra de Deus que Cristo nos deixou, que Cristo nos confiou. Por isso, nessa semana onde lembramos o dia do pastor, que nós também possamos agradecer a Deus pelos pastores que Ele levantou, que Ele preparou e que Ele colocou na sua seara. Louvar por aqueles que se afadigam, que trabalham com dedicação, que pregam o Evangelho sem temor e que anunciam a graça de Deus em Cristo, que anunciam que temos um Deus bom, misericordioso, que se compadece de nós e na sua compaixão enviou o seu Filho ao mundo para morrer em uma cruz pelos nossos pecados,
ressuscitar ao terceiro dia e dar a todo aquele que nele crê o perdão, a vida e a salvação. Que nós possamos louvar a Deus pela compaixão que Ele manifesta para conosco em Cristo. E que assim também sejamos todos nós felizes por termos pastor, o pastor Jesus e também aqueles pastores que cuidam de nós em nossa vida espiritual. Que nós também possamos nos unir, assumir o trabalho diante dessa seara grande, reconhecendo que todos nós somos discípulos de Jesus e assim levar a palavra adiante, com amor, com alegria, sempre com o coração também cheio do amor de Deus para com as pessoas, de forma que desejemos para todos que sejam guiados e cuidados também pelo bom pastor Jesus, através da igreja e através de pastores comprometidos com o Evangelho aqui nesse mundo. Irmãos e irmãs, que Deus assim esteja sempre conosco, nos abençoando e guiando, abençoando o trabalho de todos os pastores, abençoando todo o rebanho, abençoando todas as ovelhas, e que sigamos juntos, pastores, ovelhas, guiados sempre pelo pastor Jesus, sigamos o nosso caminho aqui no mundo, desempenhando a nossa função e o nosso trabalho que Jesus nos confiou, sempre com alegria e com muito amor em nosso coração. E louvemos ao Senhor, porque o olhar dele para conosco é um olhar de compaixão e misericórdia. Amém. Que a paz de Deus, que é maior do que todo entendimento humano, guarde o nosso coração e a nossa mente na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Convido a cantarmos em conjunto e no número 325 do Inário Luterano. E no número 325 do Inário Luterano. E coai o louvor ao Deus cujos feitos de graça e de amor fizeram a igreja entre nós progredir e o reino glorioso de Cristo expandir. Erguei-vos, cristãos, vosso Rei vos chamou, e o facho de glória e verdade entregou. Levai-o com fé e esperança em Jesus, fazendo nos lares brilhar sua luz. Erguei-vos, cristãos, e com fé como os pais, vossa obra fazei como filhos leais. Na Bíblia afirmados com muita oração, marchai para a frente na santa missão. Erguei-vos, cristãos, logo vem o Senhor, ó quantos ignoram o seu Salvador. Corramos a fim de estas almas chamar, enquanto as podemos a Cristo levar. Erguei-vos, cristãos, não podeis hesitar, Jesus prometeu vossos passos guiar, e sempre convosco nesta obra estará, e a quem for fiel justo prêmio dará. Falamos com o nosso Deus em oração. Amado Deus e gracioso Pai Celestial, estamos novamente reunidos neste culto em Teu nome, reunidos como Teus filhos em torno da Tua palavra, que nos santifica, nos orienta, nos liberta. Agradecemos-Te porque Tu mantens a Tua palavra em nosso meio,
mesmo nesses momentos onde não podemos nos reunir em Tua casa. Pedimos-te que sempre mantenhas a Tua palavra em nosso meio, que nos dê forças para aceitar, para ouvir e também testemunhar, falar da Tua palavra quando temos oportunidade. Bondoso Deus, somos gratos pela salvação conquistada por Cristo Jesus, toda a sua obra em favor de nós para nos conceder perdão pelos nossos pecados e a vida eterna. Te pedimos que jamais permitas que nos afastemos de Ti. Agradecemos-Te também porque nos chamaste à fé em Jesus Cristo como nosso Salvador através da ação do Espírito Santo. Mantém-nos no conhecimento da Tua verdade e faze-nos viver de acordo com ela. Renova e fortalece a nossa fé pelo Teu poder. Também, bondoso Deus, somos imensamente gratos porque nos abençoaste durante essa semana com todo o necessário para o corpo, para vivermos aqui neste mundo. Te agradecemos pelo alimento que providenciaste para nós, para a nossa subsistência e por tudo que nos deste para o nosso abrigo, para a nossa proteção e segurança. Bondoso Deus, pedimos-te que olhes com o Teu olhar de misericórdia e bondade sobre todos os que passam por momentos difíceis em suas vidas, esteja com os enfermos, especialmente aos que foram contagiados com o coronavírus. Sê, bondoso Deus, a ajuda e o amparo necessário. Auxilie-os através dos médicos e estejas também com estes, bem como com os enfermeiros, cuidadores e familiares neste período difícil. Cuide também dos abatidos, dos enlutados, dos que se sentem sozinhos. Protege aqueles que não podem se defender de maus tratos e de injustiças. Olha em favor de todos os desamparados, dos que não têm onde morar. Sê o cuidado deles e motive as pessoas a olhar com carinho e amor, motivando gestos de caridade. Esteja, bondoso Deus, com nossos governantes. Dá a eles discernimento e sabedoria para governar com lealdade e justiça, para que possamos viver em tranquilidade e ordem, conforme a Tua santa vontade. Bondoso Deus, abençoa os trabalhos da Tua Igreja em levar a Tua palavra, especialmente nesses momentos difíceis. Agradecemos, bondoso Deus, pelos pastores que Tu bondosamente nos entregastes. Envie mais trabalhadores, mensageiros do Teu amor, pois a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Abençoe a todos os pastores na missão de levar Jesus para todas as pessoas. Bondoso Deus, também com alegria lembramos os aniversariantes dessa próxima semana. Agradecemos pelas suas vidas, por completarem mais um ano e por tantas bênçãos derramadas. Bondoso Deus, tudo mais que temos em nosso coração, colocamos nas Tuas mãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos por vocês acompanharem este momento de culto e desejo uma abençoada semana na companhia do nosso bondoso Deus. Nós queremos finalizar este culto cantando o hino número 197 do Inário Luterano, hino número 197. Que Deus guarde a todos e até uma próxima oportunidade.
Hoje eu vim prestar uma homenagem a alguém que é muito especial, que me ama, me protege e me guarda com carinho de todo mal. Ele é separado e ungido do Senhor. Eu amo esse moço, ele é o meu pastor. Ele é separado e ungido do Senhor. Eu amo esse moço, ele é o meu pastor. Meu pastor é meu amigo, ele é um bom pastor. Me aconselha, dá carinho, proteção e muito amor. Por isso canto todo dia, canto alto e com amor. Eu grito bem alto, eu te amo, meu pastor. Ele é separado e ungido do Senhor. Eu amo esse moço, ele é o meu pastor. Ele é separado e ungido do Senhor. Eu amo esse moço, ele é o meu pastor. E hoje nesse dia vim aqui para cantar pro meu pastor que tanto amo e que me ensina o que é amar. Meu pastor é inteligente, sabe a Bíblia de montão.